da noite. Minas Gerais, tiroteio, arrastão, violência, perda de controle da segurança pública está sendo dito, visto, decantado na nossa querida cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. O resultado disso? Uma intervenção federal. Quer saber detalhes de como é que isso funciona? Acompanha comigo aí. 36 homens deixaram a base aérea de Brasília na noite de domingo, 26 da Polícia Federal e 10 da Força Nacional de Segurança Pública. O grupo deve dar apoio técnico às forças de segurança estaduais no combate ao crime organizado. Para serviço de inteligência, ou seja, informação, suporte técnico, suporte financeiro. A força-tarefa será chefiada pelo almirante Alexandre Mota, secretário adjunto da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Nós estamos com um grupo de Polícia Judiciária, um comando operacional tático. Nós vamos nos reunir, ouvir o que o Estado precisa e trabalhar em conjunto e integrado com eles. O envio do reforço para a segurança pública no Estado era previsto desde janeiro. A decisão veio depois da chacina das Cajazeiras, quando 14 pessoas foram mortas durante uma festa em Fortaleza. O governo local pediu ajuda, mas a liberação só aconteceu depois dos episódios recentes de violência. Para o ministro da Justiça, essa foi uma coincidência. A situação do Ceará não sugere intervenção de qualquer natureza no futuro distante. É bem diferente da situação do Rio de Janeiro. Lá havia uma quebra da hierarquia, do funcionamento das instituições, da autoridade instalada. E isso foi admitido pelas próprias autoridades estaduais. Isso está longe de ocorrer no Ceará. O primeiro passo do grupo já em Fortaleza é se reunir com as forças de segurança locais para definir uma estratégia de atuação. Isso deve acontecer já nesta segunda-feira. O governo não sabe dizer quanto tempo a força-tarefa vai atuar na área de inteligência do Estado. Nenhum Estado sozinho vai ganhar essa luta. É preciso que os 27 unidades trabalhem juntos e a coordenação natural tem que ser do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Minas Gerais está aí. Eu vou fazer um comentário com vocês rapidinho. Estou preparando meu Rio de Janeiro para poder entrar comigo aqui. Mas vou fazer um comentário rápido com vocês sobre isso. Dizer que o Ceará está menos violento que o Rio de Janeiro, com todo respeito ao senhor ministro, não é verdade. Não é verdade. Dizer que o Rio Grande do Norte estava, até poucos dias atrás, menos violento que o Rio de Janeiro, também não é verdade. Dizer que o estado do Espírito Santo, com a greve da Polícia Militar de lá, também não estava um absurdo, também não é verdade. Então, ministro, o que falta ao senhor, ministro Jardim da Justiça, o que falta é ser honesto conosco. Está faltando em vocês, que estão coordenando o nosso país, a honestidade, a decência de dizer assim: Stanley, nós bandidos, porque a lei diz que aquele que tem a obrigação de fazer alguma coisa e não faz é criminoso e pratica o crime pela omissão. Então, nós bandidos estamos tentando organizar a bagaça. Nós bandidos estamos tentando achar o caminho mais curto pra gente. Porque eu não tenho política de estimação. Você tem, Gilmar? Política de estimação, Gilmar? Tem, Lu? Aqui, pelo menos quem trabalha comigo, tem não. Então, pra mim, velho, tem que prender todo mundo. Fábio Barreto, um dos maiores jornalistas do Brasil, tá comigo direto do Rio de Janeiro, meu querido Fábio. Prepara ele pra mim. Fábio, parceiro antigo da nossa TV Bandeirantes. Fábio, apresentador comigo. Tá aqui, Fábio. Boa tarde, meu irmão. Tô até torto aqui. Você tá no Comando Militar do Leste, é isso? Exatamente, meu amigo. Um grande abraço para você, Stanley. Abraço a todos de Belo Horizonte. Estamos aqui no centro do Rio de Janeiro, bem em frente ao Comando Militar do Leste. Daqui sairão todas as decisões para a área da segurança pública do Rio, a partir do momento que essa intervenção começar de fato com a aprovação do decreto, tanto da Câmara como também no Senado Federal. Há um clima de inquietação, de muita expectativa, de muita ansiedade por parte de todos os cariocas em relação a essa situação. O que vai acontecer nos próximos dias? Como é que isso vai ser digerido? Essa que é a grande pergunta, é a grande situação, né? Mas a expectativa é essa, e hoje aconteceu uma reunião, mas não foi confirmado ou não sobre a possibilidade da troca de comando, pelo menos os nomes que serão indicados para a Polícia Militar e também para a Polícia Civil. Até agora, quem vai decidir isso é o Exército, é o interventor, é o General Braga Neto, é que vai decidir quem será o novo comandante, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, mas até agora o Exército não se pronunciou a respeito desse assunto, Stanley. Ô Fábio, o que eu queria pedir a você, sendo um dos grandes jornalistas, apresentador de programa que tem essa pegada do factual, do dia a dia, viu, Minas Gerais? Fábio Barreto,
colega desde o tempo de Bandeirantes. Fábio, a sua perspectiva do que está acontecendo aí, o seu sentimento, o seu feeling, conta para Minas Gerais. Olha, eu vou falar uma coisa para você, é chegada a hora, alguma coisa precisava ser feita. O Rio de Janeiro realmente, de fato, não aguenta mais. A segurança pública entrou em colapso, principalmente em decorrência dos últimos atos. Nós tivemos um governo altamente corrupto, que foi a gestão de Sérgio Cabral. Quer dizer, esse dinheiro todo que foi desviado fez falta no planejamento. A crise do Estado provocou realmente um sentimento absurdo, né? Não só de insegurança, mas como, vou dizer uma palavra muito forte aqui, mas de desespero por parte dos cariocas. Isso porque os índices de criminalidade aumentaram de maneira absurda, né? Hoje o Rio tem... Pois não, Stanley? Fica à vontade para concluir, Fábio, sabe por quê? Porque eu fiquei sabendo ontem pelos jornais que Japeri já teve uma rebelião no presídio lá. Teve uma rebelião, exatamente, teve uma rebelião. A verdade é que o Exército, ele já instituiu, né, a determinação de que a Secretaria de Administração Penitenciária tome medidas preventivas contra a intervenção, né? Porque a intervenção militar ela vai chegar nos presídios. E houve realmente uma situação, uma tentativa de fuga num presídio que fica em Japeri, na Baixada Fluminense. Durante toda a noite foi feita uma negociação. 3 agentes penitenciários ficaram reféns durante uma revista, durante um processo desse seletivo de contagem de presos. Presos com armas, com 2 revólveres e uma pistola, renderam os agentes. Houve, enfim, um tiroteio também dentro do próprio presídio, mas no início da madrugada a situação foi tranquilizada, foi neutralizada, as forças policiais conseguiram resolver e conseguiram acabar com a rebelião. Mas isso é, de fato, um primeiro ponto realmente preocupante, né? Sobre o que vai acontecer nos próximos dias. O Carioca, eu quero falar para você, ninguém aguenta mais. Andar no ônibus hoje no Rio de Janeiro é preocupante. Você sair andando na rua hoje com o celular no ouvido é preocupante. Não há mais hoje no Rio de Janeiro, em nenhum lugar, infelizmente, uma cidade maravilhosa, deixou de ser maravilhosa há muito tempo por conta dessa política falida de segurança pública. Não há hoje nenhum lugar no Rio que você pode dizer o seguinte: olha, aqui eu estou tranquilo. Né? Hoje aqui no centro da cidade, você até razoavelmente anda com tranquilidade, porque existe um projeto chamado Centro Presente. É um projeto que tem financiamento de instituições privadas, que faz uma parceria com a área de segurança pública para colocar policiais militares nessa região. Isso também existe em outras áreas da cidade. Isso deu uma regularizada, pelo menos uma tranquilizada em alguns locais da cidade. Mas as regiões mais afetadas, que são as regiões de conflito, as regiões de favela, isso tudo continua a mesma coisa, infelizmente. As UPPs não deram certo. Anteriormente você tinha uma certa paz, mas as UPPs acabaram entrando em decadência, declinaram, né, por conta da falta de investimento. Então, toda a nossa expectativa, tudo aquilo que foi criado, toda a perspectiva de uma melhora, realmente acabou não acontecendo, lamentavelmente. Só para que você possa ter uma ideia, se você me permite, claro. O Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro teve, em 2015, um orçamento de quase 10 bilhões na área de segurança pública. E o que a gente viu depois disso tudo? Nada. Dinheiro jogado fora, no lixo. Só no ano passado foram 134 policiais mortos. Esse ano, estamos entrando agora no 3º mês do ano. Verdade. Já temos 18 policiais mortos. Desses 18, 17 são policiais militares. E os números não param. E você tem outros números também assustadores, como, por exemplo, a taxa de homicídios hoje no Rio é de 32 para cada 100 mil habitantes. Então os números gritam, falam muito mais alto. Tivemos um carnaval descontrolado. O governador Pezão chegou para a imprensa e disse que colocaria, além dos 8 mil presentes policiais nas ruas, mais 17 mil. Não vimos absolutamente nada. O carnaval foi absolutamente descontrolado, inseguro. Tivemos arrastões, tivemos problemas sérios, tivemos saques a supermercados, tivemos roubos nos blocos. Enfim, o Rio tem as suas vantagens. Também, quem está nos assistindo fala, o nosso Rio está em guerra. Mas eu estou com medo, O Rio Fábio. tem realmente os seus momentos de
paz. Mas em algumas regiões, realmente a situação está muito precária, a preocupação é muito grande, né? O medo, né? O sentimento, ele é comum a todas as pessoas, infelizmente, né? Então a gente está passando assim por uma crise de confiança. Eu diria que a população está hipnotizada pelo crime, hipnotizada pelo medo, assustada com tudo isso. Agora, o que a intervenção militar quer combater? Né? Qual é o grande objetivo? Você deve lembrar, Stanley, que recentemente, em outubro do ano passado, o ministro da Justiça, o Torquato Jardim, disse que a PM do Rio faz sociedade com o crime, né? Tem parceria de sócia com o crime organizado. Isso causou um reboliço aqui danado, muitas pessoas chiaram, o governador foi para a televisão, o comandante da PM também foi reclamar, enfim. Mas na prática, naquele momento, lá em outubro do ano passado, quando o ministro da Justiça falou isso, ali começou a ser desenhado todo esse processo de intervenção militar. Ali começou a ser planejado, ali começou a se observar que alguma coisa precisaria ser feita. Então, a partir do momento que a intervenção militar começa a trabalhar, a atuar para tentar neutralizar, para tentar reduzir os índices de criminalidade, existe um outro paralelo tão ou mais importante do que atuar fora dos quartéis. O importante hoje para a inteligência militar é atuar para descobrir quem são os policiais corruptos, quem são os policiais que realmente atrapalham o trabalho, não só da Polícia Militar, como também da Polícia Civil. Porque o grande problema hoje no Rio de Janeiro, não estou generalizando, não estou dizendo aqui em nenhum momento que todos os policiais são corruptos. Eu acho até, se você me permitir também, Stanley, que o próprio ministro, ele de alguma maneira, ele acabou sendo injusto, né? Ele até deselegante quando ele generalizou. Idiota. Na verdade, ele não deveria ter generalizado, porque existem homens e homens. Por detrás de cada farda existe um ser humano. Né? E esse ser humano sabe das suas condutas, sabe das suas responsabilidades, independentemente se a estrutura policial está degradada ou não. Mas o fato é que o grande passo, talvez o mais importante deles todos, nessa situação dessa intervenção federal, leia-se intervenção militar, é acabar ou pelo menos minimizar e prender os policiais corruptos. Porque não vai adiantar nada você reduzir os índices de criminalidade, apresentar para a população algo burocrático e teórico ou números frios, se você depois, simplesmente, quando chegar o dia 31 de dezembro, ir embora e tudo voltar a ser como era antes. Né? E tudo acontece de maneira avassaladora porque existe uma relação promíscua entre o tráfico e alguns policiais. Claro. Existe uma relação promíscua entre alguns políticos e o crime organizado. Perfeito, então, claro. Se o exército que está de fora conseguir rachar essa estrutura, conseguir colocar um meio nessa estrutura, com certeza as coisas poderão ser melhores. Porque a geografia do Rio é muito difícil, a topografia é péssima. Aqui no Rio existem confrontos que você nem imagina. Nenhum lugar do Brasil você imagina ter um homem empunhando um fuzil, uma arma de guerra, assaltando as pessoas no meio da rua para roubar celular. Né? Então isso tem que acabar. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Uma honra dividir com você essa tela aqui. Fábio Barreto, um dos maiores jornalistas do Brasil, estando conosco aqui, atualizando você, Minas Gerais, com as informações do Rio de Janeiro. Obrigado, Fábio. Deixa eu só trocar de grande jornalista. Fábio está saindo comigo, me dá o Rafael Martins. Assim que for possível, me entrega o Rafael Martins aqui. Obrigado, Fábio, mais uma vez. Tá lá, o Fabinho despedindo da gente. Rafael Martins, o Fábio citou um negócio ali. Boa tarde, irmão. Olá, Stanley, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. É uma honra dividir com você o Alterosa Alerta, viu, Rafa? Seja muito bem-vindo. Obrigado a você, até ocorrer pela semana que passou aí. Vocês estavam brilhantemente apresentando aqui na minha ausência. Obrigado. Rafa, o Fábio falou conosco que a topografia do estado do Rio de Janeiro não ajuda na questão do combate a essa criminalidade em função dos morros, por exemplo. E eu tenho defendido aqui, assim como outras pessoas que entendem um pouco desse assunto, que nós sim, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, teremos reflexos dessa intervenção militar, que está errado esse termo, mas é isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. Rafa, conta pra mim, você tem mais ou menos uma ideia de quantos quilômetros de divisa o estado de Minas tem com o Rio de Janeiro, Rafa? Stanley, é uma extensão muito grande. E, pra você ter uma ideia, são 24 cidades mineiras que fazem divisa com o Rio de Janeiro. Uhum. São 24 cidades do lado de Minas Gerais e 17 cidades do lado do Rio de Janeiro. Só a população mineira que está ali nessa linha divisória, ela é equivalente a quase 154 mil pessoas, Stanley. Rafa. Essa é a população que hoje está apreensiva nessa linha de divisa entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Era nesse ponto que eu queria pegar com você.
Quantas pessoas tem nessas 24 cidades? 150, quase 154 mil habitantes. Pois é, então vamos colocar uma média de 7, 8 mil habitantes por cidade, correto? Correto. Para chegar em 170, enfim, 150, é isso aí, 8 mil, 9 mil pessoas. A minha querida Eugenópolis está a 8 quilômetros de divisa do Rio de Janeiro, Rafael, pela cidade de Itapiruna. A minha Eugenópolis. A minha querida Muriaé está a 23 quilômetros, 24 quilômetros também nessa divisa. Patrocínio do Muriaé também. Tombos também. Então, você está falando, inclusive, Rafael, de um problema sério. Eu vou denunciar isso aqui agora. O Coronel Herbert, comandante-geral da PM, com propriedade, disse, Rafael, que vai reforçar e vai tomar providência em relação à nossa fronteira. São municípios que estão desguarnecidos de uma polícia efetiva, de um contingente de policiais efetivos para uma debandada, como a gente já viu acontecer em 96, Rafael. Principalmente se nós compararmos, se nós formos pensar apenas na criminalidade mineira, né? Sim. Nós não damos conta de cuidar nem das nossas cidades, da segurança das nossas cidades. Agora, imagine os bandidos do Rio de Janeiro migrando aqui para Minas Gerais. Eu estou falando da Zona da Mata, mas nós temos aqui Juiz de Fora, que está a 300 quilômetros da capital dos mineiros. Além Paraíba, né? Além Paraíba também está lá pertinho do Rio de Janeiro. Você atravessa uma ponte, está no Rio. Entendeu? Aí você vamos subir para a região de São Paulo, tá, Penedo, enfim, toda aquela... Estamos absolutamente à deriva, Rafa. Com certeza. E aí, com todo o respeito que eu tenho, viu, diretora? A reunião de hoje pela manhã, ela pode até não ter sido convocada com esse objeto, com esse objetivo de discutir, mas que ela é oportuna, né, Rafa? Muito oportuna, com certeza. Na verdade, eu quero pedir a participação. Rafael, a gente ficou de fazer uma enquete hoje. Chama ela aí. Olha, Stanley, a enquete então no nosso Facebook, no Alterosa Alerta, é se você se sente seguro em Minas Gerais, depois dessa intervenção no Rio de Janeiro, com essa possibilidade de migração dos bandidos para Minas Gerais, se você se sente seguro aqui no nosso estado. Então você pode mandar a sua mensagem aqui no Facebook do Alterosa Alerta, que ao longo do programa nós vamos fazendo algumas participações aqui, tá, Stanley? Você chama as participações para mim. Agora, mesmo com essa intervenção, com a entrada do Exército, não entrou ainda, tá? Justiça já fez. Está fazendo as composições agora, tem que ser votado pela Assembleia, etc. Após o decreto de intervenção federal, a violência no Rio continua. Mais mortos, mais feridos no fim de semana, mais um final de